capítulo 2 da Epístola de Tiago. Tiago 2, vamos analisar a primeira parte desse capítulo, que é constituído dos 13 primeiros versos. Mas antes de ler, vamos mais uma vez orar. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê o privilégio de aprendermos da Tua Palavra e que o Senhor nos mostre, não só agora, mas ao longo da nossa vida, como que esse momento aqui é tão importante. E pedimos que o Senhor mostre isso àqueles os nossos irmãos que aqui não estão, por negligência, por preguiça. Ó Deus, como é importante estarmos na comunhão dos santos, aprendendo da Tua Palavra. Leva-nos, ó Deus, a entendermos e desejarmos estar aqui, ó Deus, cada vez mais. E agora, quando nós vamos ter esse privilégio de refletir ao redor da Tua Palavra, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pensa comigo o seguinte: se um jovem ou uma pessoa de mais idade, mas se um jovem entrar numa loja bem conceituada aqui em Campos, uma loja de grife, se ele entra de chinelo de dedo, bermuda, chapéu, vocês acham que ele vai receber o mesmo tratamento se ele entrasse ali de terno e gravata? Ou imagine que uma mulher entre numa joalheria e ela entrou na joalheria depois de sair do seu serviço com o uniforme de serviço da empresa dela. Será que ela vai receber o mesmo tratamento se ela entrasse ali com um vestido, uma sandália, uma bolsa de grife? Há pouco tempo eu fui no aniversário e ali numa roda de conversa ficou muito claro, muito nítido para mim que o jovem que estava ali na roda de conversa, estávamos eu e mais umas 5, 6 pessoas jovens, e aquele jovem que eu não conhecia, mas ficou bem nítido para mim que ele era uma pessoa de recursos. Não por causa da roupa que ele usava, conquanto fosse uma roupa assim, reconhecidamente de grife. Mas não por causa da roupa que ele usava, mas pela bajulação que as pessoas da roda estavam tendo para com ele. Impressionante. O tratamento que ele recebeu ficava nítido. Eu falei, tem alguma coisa por trás. E depois eu fiquei sabendo que os cifrões que ele recebe mensalmente fazem jus àquele tratamento que ele estava recebendo ali naquele momento. Se uma pessoa chegar de bicicleta na igreja, ela vai receber o mesmo tratamento que a pessoa que chegou de Hilux?
Gente, a nossa sociedade, ela vive, ou a igreja vive num mundo chamado de capitalista. E esse mundo capitalista, ele valoriza as pessoas por aquilo que elas possuem, por aquilo que elas têm, e não por aquilo que elas são. Isso fica muito evidente no fato de algumas pessoas que, durante um bom tempo da sua vida, faziam parte de uma classe social e depois, por causa de diversas circunstâncias, elas migraram de classe social, ascenderam na posição social e o tratamento que ela começa a receber por amigos, familiares é outro. Lamentavelmente. E aquele paradigma de René Descartes, que durante muito tempo permeou a mente das sociedades ao redor do mundo, penso, logo existo, hoje alterou-se para tenho, logo existo. Porque aqueles que não consomem, aqueles que não têm poder de compra, eles são considerados pela sociedade como excluídos. Existe até uma expressão criada pelos analistas do mercado para essas pessoas. Essas pessoas são chamadas de sobrantes. São os sobrantes. Quem é o sobrante? É aquele que não tem poder aquisitivo, é aquele que não consome, é aquele que não tem acesso às coisas. Por isso que eles não interessam. Não interessam à sociedade. E essa lógica diabólica que controla o mundo capitalista, muitas vezes ela entra dentro da igreja com uma força enorme. E não são poucas as igrejas que tratam as pessoas de acordo com os cifrões da sua conta bancária. Não são poucas. Não foram poucas as vezes em que eu ouvi no seminário e ao longo do meu ministério acerca de determinados pastores que, ao exortar determinados membros da igreja, ele teve uma posição, ele teve uma postura, mas ao ter que exortar um outro membro da igreja diante da mesma situação, ele não o fez. Por quê? Porque o outro membro dava um dízimo altíssimo. Não mexa com ele. São chamados donos de igreja. Não vou falar não, porque o dízimo dessa pessoa é considerável para o orçamento da igreja. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é isso que Tiago fala aqui. É exatamente essa situação ou situações semelhantes que Tiago vai tratar aqui no capítulo 2. Vamos ler? Os 13 primeiros versos dizem assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam?
Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazes bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todas. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nesse capítulo, Tiago ele vai continuar a tratar da incoerência dos seus leitores quanto à fé que eles possuem em Jesus. Quem tem acompanhado as mensagens sabe que Tiago está falando disso. Você falar uma coisa ou você crer numa coisa e viver de outra forma. Dessa vez aqui, a incoerência, segundo Tiago, das pessoas que estão lendo a carta, essa incoerência ela se mostrava no tratamento diferenciado que as pessoas estavam dando àqueles que chegavam à igreja, àqueles que visitavam a igreja. Quando nós estudamos a epístola de Tiago há pouco tempo, naquela série de mensagens, de um livro da Bíblia por domingo, nós vimos que o momento em que Tiago escreve essa carta era um momento de muita aflição financeira. As pessoas eram muito pobres naquela época ali. A dificuldade financeira da grande parte das pessoas era intensa. A igreja que se reunia nas casas, lembre-se que a igreja ainda não possui templos, é um contexto de perseguição. Templos só vão ser construídos a partir do ano 300, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. E a mãe do imperador, uma mulher chamada Helena, ela vai começar a espalhar templos cristãos em várias partes do império. Mas aqui, a igreja ainda se reúne nas casas. Os cristãos eram perseguidos. Não podia ter culto público. E essa igreja que se reunia nas casas, ela não tinha lugar para todo mundo. Muitas vezes as pessoas ficavam em pé. E aí, quando alguém chegava com uma roupa melhor, mais arrumado, mais bonito, Tiago diz que o que estava acontecendo é que algumas pessoas chegavam e diziam assim: você aí que não está tão bem arrumado assim, você que veio de bicicleta para o culto, será que você pode dar licença para o rapaz que chegou agora de Hilux? E você pode ficar em pé. Você não precisa ir embora, não, mas você fica ali em pé, ali atrás, ali, ó. Era isso aqui que o rapaz que Tiago está falando que estava acontecendo. É provável que o assunto tenha se levantado na mente de Tiago logo depois dele ter recomendado que aquelas pessoas tratassem bem as viúvas e os órfãos. Lembram que semana passada, dá uma olhada só aí, ó, no final do capítulo 1, verso 27, Tiago está falando, olha, a religião verdadeira, sem mácula,
é o que? Tratar bem viúvas e órfãos. Então pode ser que o assunto tenha se levantado na mente de Tiago por causa dessa questão do cuidado, do bom tratamento com pessoas carentes e necessitadas. E aí, diante dessa realidade, Tiago faz uma exortação aos seus leitores. Ele diz: olha, na igreja vocês não podem tratar a ninguém não podem tratar a ninguém com base na aparência. Isso não está certo. Quem faz isso está julgando de forma superficial. Tiago vai dizer: quem faz isso é incoerente com o cristianismo. Essa atitude não é compatível com a fé cristã. Tiago diz: é incoerência crer em Jesus Cristo. Daqui a pouco ele vai dizer por quê. Porque Jesus veio e abençoou os pobres, e esteve com os pobres. É incoerência crer em Jesus Cristo, que abençoou e ajudou tantos pobres, e tratar os pobres de forma diferente, ou tratar os pobres com discriminação. Tiago está dizendo: olha, na igreja não há espaço para favoritismo. Até porque o dono da igreja, Jesus Cristo, ele veio para derrubar as barreiras de nacionalidade, de raça, de classe, de gênero. Lembre-se lá o que Paulo disse quando ele escreveu aos crentes da igreja de Colossos. Paulo disse: olha, em Cristo não há judeu nem grego, não há circuncisão nem incircuncisão, não há bárbaro, cita, escravo, homem livre, mas em Cristo, ele é tudo em todos. Paulo vai dizer num outro texto que em Cristo não há homem e mulher, porque existia diferenciação, as mulheres não eram tratadas da mesma forma que os homens. Então Tiago está dizendo: olha, em Cristo não pode haver diferenciação social, tratamento diferenciado para o rico e para o pobre. Igreja não é lugar de tratamento diferenciado. Já disse e vou continuar assim, sempre que o assunto vier à tona, dizendo: eu me alegro. Como eu me alegro. Isso não é uma visão minha, conquanto eu partilhe dessa visão. Basta conversarmos nas nossas entrelinhas ou nas nossas rodas de conversa. Isso é um pensamento partilhado pela nossa igreja. Muito me alegra a ideologia da nossa igreja, que se materializou na construção do nosso templo, no fato de quê? De que lá no lugar do púlpito não existe espaço para ninguém ficar sentado. A autoridade, quando chegar no nosso templo, a autoridade vai sentar no banco junto com todo mundo, porque na igreja não existe ninguém melhor do que ninguém. Graças a Deus que nós entendemos isso. Não há espaço, nem se quiser tem como, porque na igreja não há lugar para esse tratamento diferenciado. O dia que eu sair da igreja, em que o pastor que me suceder vier, se ele pensar de forma diferente, ele vai ter que fazer uma obra gigantesca lá para mudar a estrutura. E eu espero que aqueles que estão aqui ouvindo isso não deixem ele fazer isso. Irmãos, igreja não deve ter assentos especiais. Igreja não tem cadeira cativa. Igreja não tem tribuna de honra. Igreja, todos são iguais.
Existe um palco aqui, com um púlpito, não por causa de quem fala, mas por causa do poder da mensagem. Não por causa do pregador, mas por causa da mensagem. Então Tiago diz, não é certo fazer isso. Verso 2, 3 e 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? A expressão que Tiago usa aqui no verso 3, lugar de honra, todos os comentários que eu li para preparar a mensagem, todos eles disseram que essa não é uma boa tradução. Talvez na sua Bíblia, ou na sua versão, não esteja mais lugar de honra, mas esteja a expressão um bom lugar. Porque a expressão lugar de honra aqui pode trazer a impressão de que na igreja tinha um lugar de honra, quando isso não é verdade. Pode trazer o sentido de que existiam locais ou lugares reservados para membros ou pessoas mais importantes, quando na realidade isso nunca aconteceu. Então lá no original grego diz simplesmente assim, um bom lugar. E o contraste aqui feito pelo apóstolo é não de um lugar especial com um lugar ruim, mas o contraste aqui, a ideia melhor aqui, é entre o sentar-se aqui e o ficar em pé lá atrás, ou ficar em pé ali. Esse é o contraste aqui. Ao rico é dado um bom lugar aqui, onde ele se senta, provavelmente perto do pregador, na frente, diante da igreja, onde todos podem vê-lo. Ao pobre é dito, olha, fica em pé, lá atrás, escondidinho, lá no fundo, lá nos fundos do recinto. Quando muito, se você desejar, pobre, olha o que diz aí o verso 4, assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Ou seja, você quer sentar mais perto? Quer ficar mais perto do pastor aqui? Tudo bem, mas você senta no chão, no lugar onde o rico está colocando o pé. Senta-se aqui, ó, no chão. E é interessante que, biblicamente, o estrado dos pés sempre foi usado, essa expressão, o estrado dos pés, ela sempre foi usada para simbolizar o lugar dos vencidos, dos derrotados, dos submissos. O estrado dos pés sempre foi um lugar de humilhação. Basta você se lembrar que foi exatamente esse lugar, o estrado dos pés, ou no chão, sentada no chão, que a mulher que invadiu a casa daquele fariseu e estava chorando, estava aos pés de Cristo. Quando ela homenageia Jesus, ela está onde? Sentada no chão. Porque era ali o lugar que aquela sociedade dava a mulheres daquele tipo. Então, Tiago está dizendo, o pobre, se quiser, isso não está certo. E ao se adotar uma atitude como esta, para com as pessoas menos favorecidas, Tiago vai dizer aí no verso 4, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? A indagação de Tiago aqui, na verdade, é uma pergunta retórica, porque ele já sabe a resposta. Ele já sabe e os leitores dele também.
Tiago diz, a distinção que vocês fizeram foi completamente pecaminosa. Vocês se tornaram juízes, e juízes tomados de perversos pensamentos. Vocês decidiram com base naqueles que têm mais posses, mais valores, mais recursos, uma aparência melhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez a gente não caia nesse erro, porque isso pode ser uma coisa muito feia, muito grotesca, de fazer o que essas pessoas aqui estavam fazendo. A gente não vai chegar e, se entrar uma pessoa ali pobre ou mal vestida, ainda mais numa igreja pequena como a nossa, nós não vamos tratar a pessoa mal. Eu acho que, acho que isso não vai acontecer. E de nem querer falar. Talvez nós já estejamos vacinados e talvez a gente já saiba camuflar muito bem isso, esse pecado em nós. Mas pode ser que esse pecado esteja dentro de nós e ele não se materialize dessa forma, mas ele se materializa, sabe como? Num olhar de desprezo, que ninguém percebe, só a gente e Deus. Um olhar de desprezo, que traz junto com ele não só desprezo, mas arrogância, porque eu me considero melhor que ele. Traz junto com o desprezo arrogância, orgulho, prepotência. E se a gente ainda assim estiver muito atento para não olhar com desprezo, se a gente ainda for muito atencioso, ou se a gente se policiar muito para nem permitir que o olhar seja de desprezo, o pensamento pode ser. A gente não deixa o outro ver o nosso olhar, mas nós pensamos. Meus irmãos, os nossos pensamentos podem ser uma fábrica de altivez. Produzirmos o tempo inteiro pensamentos de arrogância. Nós precisamos estar atentos. Tiago diz isso. Eu acho que eu já mencionei de passagem aqui na igreja que vou falar agora, mas não com detalhes como vou dar agora. Umas 2 vezes esse fato que aconteceu na USP. O psicólogo, o nome dele, Fernando Braga da Costa, ele fez a sua tese de mestrado na USP, e o título da tese dele era Invisibilidade Social. E a tese dele, alguns de vocês já sabem, eu já mencionei, ele se vestiu de gari e durante 8 anos varreu as ruas e corredores de prédios de uma das maiores universidades do Brasil. E ali ele constatou que o olhar da maioria das pessoas para os trabalhadores braçais e sem nome é quase que um olhar de coitadinho, de desprezo. Quando existe, porque ele vai dizer que os alunos dele e companheiros de serviço dele
Ele diz na tese de mestrado dele, eu vou ler alguns pedaços aqui, mas ele não diz no que eu separei aqui, mas no que eu li. Ele disse o seguinte: